Muito boa noite para você que está comigo aqui ao vivo, começando mais uma live. Essa série de agosto eu nominei de série da postura e do envelhecimento. Será que a postura envelhece com algumas questões do nosso envelhecimento ou não? Enfim, todo agosto a gente está debatendo. Boa noite, Lisete Rodrigues, que saudades! Hoje eu vou lembrar o nome de todo mundo. Então, muito boa noite para quem está aqui comigo ao vivo. Lisete McLuff também, boa noite. Tem duas Lisetes aqui na live. E para você que está chegando, Cristina, que saudades! A gente fez uma live tão boa. A Cláudia, Valério, muito obrigada por vocês estarem comigo. Aqui são no meu grupo da RAF, sou RAF, da minha amiga Thaís. Dr. Renato Costa já está presente, já vou chamá-lo e já vou dar as boas-vindas com ele aqui comigo. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Todo mundo aqui é muito importante para mim, mesmo que você veja essa live gravada. Dr. Renato, meu parceiro. Tudo bem? Sim, como está? Tudo bom. Você sabe que eu estava na aula, né? Não me provoca, porque eu não quero gastar meu espanhol aqui. Ó, eu e o professor Renato e o Rogério, minha mãe, minha sogra, todos nós fazemos aula de espanhol com a professora Marcele. Então, hablando... Bem-vindos a todos! Dá osso ainda, viu, Patrícia? Tem que treinar muito ainda, porque a gente tem uma tendência a fazer o portunhol desgramada, né? Sim. E é muito sério falar uma língua, né? A gente precisa. Decididamente. Corretamente mesmo. Mas, Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por mais uma disponibilidade sua para conversar com a gente. Ele entende demais, gente, da parte de pulmão. Ele é Excel, digamos assim. Não coloca essa responsabilidade inteira em mim. Tá Sou uma bom. pessoa que estuda. Eu gosto do assunto, sim, verdade. Bom, doutor Renato, eu estava comentando que a Zizi, boa noite. Minha mãe. Ainda bem que eu tenho ela para ver minha live. Que graça! Bom, essa série de agosto eu coloquei como postura e envelhecimento, para a gente começar a pensar em vários assuntos, como se fosse um prisma, para a gente pensar o que envelhece. Será que é só a postura? Será que é apenas o gestual que envelhece? Ou há questões do nosso tecido da pele, do pulmão, de órgãos, que também vão envelhecendo? Então, para isso, eu convidei o Dr. Renato Costa, que é primeiro assim, uma gentileza em pessoa, né? Ele é muito querido, ele é a esposa dele. E aí a gente já fez uma live muito boa sobre Covid em março. E hoje, pela segunda vez, tenho ele aqui com a gente. Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Vamos lá. Pensei muito nesse tema. Deixa eu só me organizar aqui, porque eu tive um problema. Eu fui usar o tablet, que para mim é mais fácil. Só que na hora de colocar, ele não, o Instagram ele não fica na posição de paisagem, só fica no retrato. Mas tá bom, já apertei aqui. Vamos lá. Pode adiantar um pouquinho enquanto você se arruma, dizendo que a semana que vem tem mais uma live que será sobre a flacidez da pele. Sabe quem que eu vou receber, Renato? A Patrícia Frois. Nossa, você tá bem. Também você, Para quem não conhece, a Patrícia Frois é uma autoridade quando se fala em dermato funcional. Uma colega muito querida. Então, a gente vai conversar sobre a flacidez da pele e depois, na outra semana, sobre a flacidez, sobre a fraqueza muscular. E muito aí, bom. E tal. Mas não tem como qualquer pulmão não tá bom. Se o pulmão sofre algumas consequências, Renato. Então, aí que eu queria que você conversasse com a gente. Ó, eu José pensei... parou. Boa noite, seu colega. Zé Mário lá de Mogi. Boa noite, Zé. Tudo bem? Obrigado aí pelo prestígio, viu? Esse é fera também, hein? Esse aí eu vou te apresentar ele. E na osteopatia, ele é o meu mestre na osteopatia, a pessoa que eu me espelho. Esse cara é bom.
Poxa, professor José Maria, eu fui aluna do Marcel Bianfé, fui a última turma dele que veio aqui para o Brasil. Então, E dele. ele é fantástico, tem umas sacadas, é uma pessoa muito, dono de uma academia lá em Mogi, né? E também fisioterapeuta, ele e a esposa dele fazem um trabalho muito legal lá na região. Que bacana, Muito gente. bom. E olha, que legal, que bacana. Obrigada por estar com a gente. Podem enviar as perguntas, tá? Que vocês tiverem, pode enviar até pela interrogação. E quem puder também informar pelo aviãozinho aqui, é uma mensagem, você informa quem você lembrar que possa ser útil saber dessa live ao vivo. Sim. Eu pensei muito no que a gente conversou, né, a respeito de relacionar, né, esse envelhecimento pulmonar com a questão da postura, para a gente linkar isso, né? Então, há de se dizer para as pessoas que estão aqui, que não são necessariamente profissionais da área da saúde, que Sim. o pulmão é um órgão vital. Mais de 80% a 90% das reações que acontecem no nosso organismo acontecem na presença de oxigênio. E para que nós consigamos levar o oxigênio da atmosfera disponível, né, para dentro do nosso corpo, ele vai ter que passar pelo pulmão, e do pulmão ele vai chegar no sangue, e do sangue vai chegar nos tecidos, no lugar de destino. Mas é fato que nós somos seres dependentes do oxigênio, a ponto de também sermos bombardeados por um estresse oxidativo. Então, muitas das doenças que a gente vive, do modo geral, geram ou têm como na sua origem um tipo de estresse oxidativo. Uma molécula de radical livre que se liga a qualquer coisa e o que ela se liga, uma proteína ou qualquer outra célula do corpo, ela desnatura, ela tira a propriedade dessa célula, tá? Então, esse processo inflamatório, vamos pensar, já que a gente está falando de pulmão, vamos falar do tabagismo, Patrícia, por exemplo. Já creio que muitas pessoas que estão aqui assistindo não são fumantes. Mas os que são, né, nós não consideramos mais o tabagismo como uma doença que vai gerar só uma complicação ou uma doença restrita ao pulmão. É uma doença sistêmica. Então, a pessoa que está submetida à inalação da fumaça do cigarro, poluição, né? E outras coisas que ela acaba, às vezes, pelo ofício dela, se expondo a esse ambiente que, de alguma forma, gera alguma poluição inalatória, que vai demandar uma reação orgânica para não gerar uma complicação maior, né, vai contribuir para que haja uma deterioração, vai deteriorar o pulmão mais rápido. Então, nós temos um ritmo, todos os órgãos, à medida que nós utilizamos, eles vão envelhecer. É fato. A partir dos 30 anos, com a queda na produção de determinados hormônios, nós temos um envelhecimento geral do organismo. Porém, nós estamos muito, mas muito mesmo, expostos a agentes externos, ambientais, e isso pode agravar o seu envelhecimento de todas as partes, incluindo do pulmão. Então, a gente vive, a maioria de nós vive dentro de uma condição inflamatória basal, de baixo grau, que às vezes não vai aparecer no exame, né? Eu tenho sinais e sintomas de determinadas doenças que envolvem a inflamação basal, mas eu não presto atenção nesses sintomas. O meu colega lá que me cuida, ele só trata se o exame alterar. Lembrando que o exame, tá, que mede a função pulmonar, chama-se espirometria. Ele vai medir os fluxos e volumes pulmonares. Esse exame vai dar a real condição do seu pulmão. Mas não é só o pulmão. A gente tem que pensar também na condição das vias aéreas. Voltando para o exemplo da pessoa que fuma. Além de inalar 7.000 e tantas substâncias, que são nocivas ao organismo de várias formas, sendo que só uma cria dependência, que é a nicotina, eu tenho uma grande parte delas que também são substâncias que vão gerar algum tipo de inflamação, algum tipo de agente nocivo, serão agentes nocivos. Então, eu tenho um envelhecimento não só do pulmão, como também das vias aéreas nesse contexto, tá? E daí que eu vou comprometer, então, como eu disse no começo da conversa, Patrícia, a oxigenação tecidual. Quem mantém a postura?
Os músculos. Se eles não têm uma condição ideal de trabalho, a começar pela oxigenação, uma boa circulação para levar esse oxigênio e nutrientes até ele vai entrar em sofrimento e não vai desempenhar a função como deveria. Então, eu estou trabalhando junto com a doutora Lorena Velho, que é uma médica aqui da minha região, em cima de um trabalho que a gente vai lançar, que ele chama-se LORD. Né? Então, o LORD, as siglas, ela significa limpar, oxigenar, regenerar, né? e desintoxicar. Então, a gente está indo para um lado da terapia complementar, onde a gente pretende trabalhar com recursos que realmente sejam de baixo custo e de muita efetividade no cuidado da saúde integral. Né? Então, pensando nisso que eu estou falando, e nesse comprometimento, nessa base, né, eu falava lá atrás, voltando também, do problema do cigarro e outros inalantes que geram essa inflamação de baixo grau, não vai afetar só o pulmão. A doença afeta os músculos periféricos. Isso que faz com que a pessoa tenha um cansaço, uma sensação de dificuldade para executar algumas tarefas. Então, o pulmão é um órgão vital. Além de tudo, ele serve como reservatório de sangue, né? Então ele tem que estar bem. Nele é metabolizado alguns compostos que a gente acaba tendo de algumas reações, eles são inativados ou ativados no pulmão, tá? Inclusive medicações. Então ele tem uma função muito importante na filtragem do sangue também de microtrombos. Então não é só a questão da oxigenação. O pulmão ele tem outras funções. Para você ter uma ideia, se eu pegasse o pulmão e estendesse ele num plano linear, porque ele é uma coisa tridimensional, se eu estendesse ele num plano linear, como se fosse uma membrana, a área que a gente tem no pulmão de troca gasosa corresponde mais ou menos a 80 metros quadrados, 80 a 100 metros quadrados. É o tamanho de uma quadra de tênis, para quem não sabe. Então, as doenças, à medida que o pulmão envelhece, você vai perdendo essa área de troca. Quanto mais nociva é a vida que você leva, mais insalubre, mais problemas você vai ter, tá? Em relação a essas funções e principalmente em relação à oxigenação, que a gente consegue linkar com a questão da postura. Quem já viu um paciente com doença pulmonar, vamos dar o exemplo, um paciente enfisematoso, ele tende a ter os ombros bem largos, o pulmão dele é dilatado, o enfisema, o pulmão dilata, e ele perde a retração elástica. Então, o tamanho da caixa torácica fica maior, o ombro largo, cintura fina, e ele tem uma tendência de curvar o corpo para frente na tentativa de facilitar a entrada do ar. A mesma coisa acontece, ou coisa parecida, quando uma pessoa está em crise de asma. A pessoa é asmática, está em crise, ela não consegue, na verdade, o ar entra e não consegue sair, gera o que a gente chama de hiperinsuflação, e aí altera toda a mecânica da caixa torácica, e a pessoa altera a postura. Então, não é incomum nós observarmos alterações na região external, né? Alterações na região de pescoço, tudo na tentativa de livrar a pressão sobre a caixa torácica para facilitar a entrada do ar. Ou uma forma que existe de eu tentar melhorar, você vê que uma pessoa quando tem falta de ar, intuitivamente ela faz um biquinho para soprar o ar. Por quê? Para deslocar uma coisa chamada ponto de igual pressão e aumentar o tempo da expiração. Mas quando ela faz isso, ela também altera a postura. Então, isso, a gente está falando de uma doença crônica. A pessoa convive com a doença. As pneumoconioses, que são doenças do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. A fibrose pulmonar. Né? Crianças que nascem e têm fibrose cística, que tem muita secreção, ficam sempre numa atitude expiratória, né? Tem uma tendência de ter o externo um pouco mais ombros projetados, externo mais afundado, e isso prejudica a mecânica, o movimento da caixa torácica, e gera alterações posturais. E ainda a gente poderia falar também das questões da postura em si, gerando uma disfunção tanto da mecânica do gladiocostal quanto do pulmão, né? Uma cifoescoliose, uma escoliose grave. Então, tudo isso acaba impactando lá
na qualidade da minha ventilação, que é a entrada e saída do ar, e, consequentemente, o quanto eu vou conseguir ofertar para o meu corpo de oxigênio e quanto eu vou conseguir eliminar de gás carbônico, porque isso é uma outra coisa que ninguém fala. O oxigênio tem que entrar, mas tem que sair o gás carbônico também, senão a situação lá dentro fica meio ácida ao sangue e dificulta. E começa a acontecer problema. Certo? Será que eu estou conseguindo aí chegar onde você queria? Eu acho que sim. Olha quem entra na live também, doutor José Otávio de Freitas, que fez a live comigo semana passada. Eu tô me achando aqui, gente. Boa noite, José. Boa noite, gente. Bom, eu acho que você elencou muitos assim, tópicos necessários, porque quando a gente vai cuidar de postura, Renato, o que acontece? Não dão um real valor do que a gente está trabalhando. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está com eco. Está me ouvindo bem, Renato? Estou ouvindo. Tá. Bom, então, aí quando a gente trabalha a postura, parece que é só uma questão de fazer uma pose rígida. E aí a pessoa se mantém rigidamente e, entre aspas, corrige as curvas que ela tem. Isso não é trabalhar postura. Eu debato muito nisso. E quem é meu paciente que está aqui sabe, a gente trabalha muito o quê? A harmonia desse corpo, a harmonia de, como você falou, da ventilação do pulmão, mas seria manter uma flexibilidade, uma estrutura postural, para que a pessoa dê conta de fazer tudo que ela precisa, levantar, carregar um peso. Então, assim, qualquer sobrecarga que ela necessita, precisa ter o que você falou agora, dessa musculatura trabalhando bem, e um órgão, que é o pulmão, para trabalhar essa ventilação, estresse oxidativo. Talvez seja legal você colocar o que é o estresse oxidativo, Renato, porque tem muita gente que eu estou vendo aqui que é leiga, que está aqui. E aí eles não vão entender. Sim. Mas, assim, só para retomar, e aí, assim, a pessoa já tem uma cifose, que é a postura, uma cifose aumentada, porque cifose é bom ter, gente, é bom ter uma curva, não é bom ter uma reta, é o contrário. E se eu tiver uma reta, eu vou dificultar o trabalho das costelas, dos arcos costais que estão protegendo esse pulmão. Então, assim, se eu tiver toda uma mecânica de postura que está ali cercando esse pulmão e não trabalho de uma maneira harmônica com ele, eu também prejudico a função do pulmão, aí no caso de mantê-lo num grau necessário de flexibilidade. Não que a gente vai interferir na ventilação, né, Renato? Mas... É uma coisa que tem muito a ver com a postura, porque sempre que a gente trabalha a postura na fisioterapia, a gente associa a respiração. Sim. Então, e aí, o principal objetivo é a oxigenação tecidual, correto? Tá. Mas, nessa mecânica, o principal músculo envolvido é o diafragma. É interessantíssimo quando a gente vai estudar o diafragma, porque ele tem fixações, ele está preso na coluna, no externo, que é esse osso da frente aqui, e também nas costelas, certo? Então, isso pode, de alguma forma, o mau funcionamento desse músculo, o encurtamento desse músculo, a tensão desse músculo exagerado por algum motivo, pode influenciar na postura, pode inclusive gerar dores. Né? Da mesma forma, a gente tem um pulmão inserido dentro de um saco, que é a pleura, imagina um saco, e em volta dele a pressão é negativa. Cada vez que o diafragma, parece um guarda-chuva assim, cada vez que ele abaixa, ele gera uma pressão negativa em volta do pulmão, e como o pulmão é um órgão que ele é composto basicamente por colágeno e elastina, ele vai, como um balão, se distender e por pressão negativa o ar entra. Né? Então, mas há uma interatividade de músculos que vocês não acreditam que tem. Né? Então, todos os músculos que são eretores da coluna, eles participam da ventilação. Os músculos do pescoço, que também estabilizam as vértebras, participam da ventilação. Os escalenos, esternocleidomastoideo, né? O trapézio, isso aí. Né? Então, não existe, por mais que a gente fale de uma forma fragmentada, e isso até me dá uma angústia, porque às vezes eu falo demais, até acabo, que nem eu falei de estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo é uma alteração no metabolismo do oxigênio. Então, a gente tem, à medida que eu tenho muito oxigênio entrando, existe
as reações antioxidantes, o sistema antioxidante, tá? E imagina um ferro que está lá exposto no tempo ao oxigênio. Ele enferruja, ele oxida. Então, o nosso corpo também, alguém tem que defender. O oxigênio demais também não é bom. Forma as espécies reativas de oxigênio. E a gente tem um sistema que controla isso. Quando esse sistema que controla que controla isso para não gerar um dano para a gente, ele fraqueja, aí eu tenho a doença. Ele não consegue controlar esse metabolismo direito e começa a ter muito radical livre ou espécie reativa de oxigênio, e os nossos sistemas que teriam que funcionar para proteger o organismo, ele perde eficiência ou não funciona. E isso vai gerando doenças. A maioria das doenças, a origem está aí. Né? Tá nesse problema do metabolismo do oxigênio. Sim. Certo? Então, eu acho que quando a gente fala de postura e pulmão, tem muita coisa a ver. Porque você vê essa ventilação no repouso, a gente usa predominantemente o diafragma, os escalenos com atividades não rítmicas, a nossa musculatura aqui paraesternal dos 5 primeiros passos, ela faz um movimento de braço de bomba, aquele de tirar água assim para frente e para trás, aumenta o nosso diâmetro de anterior para posterior, e da sexta costela para baixo, os intercostais externos vão fazer um movimento de alça de balde. Assessorados, dependendo da necessidade, né? Então, se eu estou parado, eu estou usando uma quantidade de músculos. Se eu começo a me exercitar ou estou numa condição de doença, onde meu organismo precisa de mais ação, eu vou recrutar mais músculos. E todos eles se beneficiam de uma boa postura. Porque a postura, como a Patrícia falou, é uma coisa dinâmica. Não é uma coisa que você fica lá parado, contraindo e tentando ficar certinho, simétrico. A simetria vem com a mobilidade e com o trabalho muscular, que no que a gente está dizendo aqui no envelhecimento pulmonar, então a pergunta é, o pulmão envelhece? O pulmão envelhece como todos os órgãos. E vai envelhecer mais rápido e de uma forma mais danosa à medida que você se expõe a agentes nocivos, a um ambiente nocivo. Então, uma pessoa que vive no campo, que pratica meditação, que leva uma vida mais regrada, dorme bem e tudo mais, ela vai ter um envelhecimento. Aquele que vive no centro urbano, no meio da poluição, com um monte de outros exposônios que a gente fala que são essas coisas que são nocivas para o nosso organismo e que elas entram também pela respiração, né, pelo nosso sistema respiratório, vai gerar mais problema. E de um jeito ou de outro, vai impactar em tudo. Então, assim, não tem como. O corpo, ele é uma unidade. Não existe espaço vazio. E tudo depende de tudo. Como se fosse uma grande máquina com muitas engrenagens. Sim. Falo demais, né, Patrícia? Desculpa. Nossa, gente do céu. Eu aprendi demais. Vou ter que ver 3 vezes essa live. Até aqui, pelo menos. Caramba, iluminado você, Renato. Meu Deus do céu, muito bom. Mas eu gosto desse papo, porque assim, a gente às vezes acaba se perdendo, né? E encontra muita coisa na internet errado, como a gente também já conversou outras vezes. Então, assim, para arrumar a postura, as pessoas se enrijecem, elas se endurecem. E aí trava primeiro o quê? A respiração. Aí eu falo, se você ficar numa postura que você aguente respirar. Se você ficar numa postura que você não aguente respirar, ferrou. É igual quando eu falo físico, né? Às vezes eu vejo muita gente correndo. A pessoa corre e ela aumenta tanto as assimetrias ou digamos assim, a forma dela ficar contra a gravidade, que ela acaba acentuando essa má postura dela, que a gente não sabe se está valendo a pena. Ela exige tanto desse pulmão ao ponto do que está acontecendo com o corpo dela. Sabe dela. uma coisa bizarra que acontece, que todo mundo me pergunta? Fala assim, olha, falaram para mim que eu tenho que respirar pelo nariz e soltar pela boca. Ótimo. Presta bem atenção. Isso é verdade. Quando eu respiro pelo nariz, eu tenho a possibilidade, a primeira coisa que o ar que vai entrar, ele vai encontrar são as vibrícias. São esses pelos que algumas pessoas depilam aqui. Não deveria. Poderia aparar, não depilar. Certo? Para não ficar saindo para fora também, que é feio. Mas é uma defesa. Passado a cavidade nasal, o vestíbulo nasal, que é essa parte aqui, a gente vai entrar na cavidade nasal. A cavidade nasal, ela é toda cheia de relevos e depressões.
e forrada por um tecido que ele é mucoide ali, é um epitélio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, tem cílio e tem muco. É para funcionar como se fosse um papel de pegar mosca. Então, a poeira maior, o que entra, vai grudar ali. Ao mesmo tempo que está fazendo toda essa função de filtragem, o ar, como tem um plexo vascular muito grande no nariz, o ar é aquecido e umidificado. E aí ele entra. Então, muito legal respirar pelo nariz e pela boca. Porém, pessoal, quando a gente está fazendo exercício, a gente tem uma exigência ventilatória que vai aumentando à medida que eu me esforço. Chega uma hora que eu não consigo respirar só pelo nariz, porque é muito esforço para o ar passar por tudo isso. Então, não tem como fazer o exercício, dependendo da intensidade, só respirando pelo nariz. Você vai passar mal, vai te dar dor de lado, vai descoordenar aí a relação de postura, movimento e função ventilatória. Então, você tem que entender isso. É normal respirar um pouco pela boca. Né? O que não é normal, uma pessoa ter um desvio de septo, vai aumentar a resistência para o ar entrar, ela tem muita crise alérgica, tem uma hipertrofia da adenoide, aumenta a resistência para o ar entrar, e isso dificulta a respiração durante o sono, durante o repouso. Isso é nocivo, precisa ser tratado, né? Porque vai gerar consequências se eu não tratar. Entende? Então, muita gente tem essa dúvida, mas eu não consigo respirar, estou correndo, não consigo respirar pelo nariz, eu tenho que respirar pela boca. É lógico. Tá correto. Só que alguém foi lá e pôs isso na cabeça do cidadão. E nessa tentativa de fazer a respiração nasal, ele acaba tensionando o cervical, tensionando o dorsal, tira toda a mobilidade que deveria ter, que deveria ser uma coisa harmônica, dinâmica, e ele começa a querer controlar isso. Você tem que deixar o corpo ir no sentido do que ele quer. A gente diz na osteopatia, no sentido da facilidade. Não dificulta para ele. Deixa ele fazer aquilo que é mais fácil. Entendeu? Nossa, belíssimo, belíssimo. Olha, o Lucas está pedindo. Ah, eu vou deixar assim, Lucas, no IGTV, fica tranquilo. Professora Silvia, do Pilates, está comentando: não tem espaço vazio. Sempre que respira, tudo expande. Tudo expande e tudo se movimenta, na verdade. Movimenta. É muito engraçado, porque às vezes eu vou explicar para um paciente que chega para mim no consultório com um problema de coluna. E aí eu vou fazer um trabalho no diafragma dele e diz, mas por que você está mexendo aí na frente? A dor é lá atrás. Aí eu tenho que explicar, porque o diafragma tem essas inserções na coluna e o mau funcionamento dele pode estar fazendo com que você tenha dor na coluna. Ou a dor na coluna pode ser de um problema gástrico. Ninguém entende isso, porque isso é uma coisa, assim, apesar de ser antiga, né? Dr. Andrew Steele, que foi o idealizador da osteopatia, fez isso em 1874, e tem gente que coloca isso como se fosse moderno. Né? Ele sistematizou isso, né? E isso vem vindo de lá. E cada dia que eu estudo mais, eu vejo a relação entre as fáscias, entre os nervos. Né? Então, como é que eu tenho um problema na cervical que atrapalha a minha função digestiva? Porque passa o nervo vago, que inerva lá, vai para o intestino delgado, você não entende porque você tem a constipação, um fígado todo congesto. Então, assim, tudo interfere em tudo, acreditem. Né? Às vezes a pessoa não faz um raciocínio, torceu o pé há 10 anos atrás, o corpo perdeu a capacidade adaptativa e ela desenvolve um problema de coluna, e esse problema de coluna cria uma dificuldade para ela respirar. Ela acha que o problema é no pulmão. E estava na postura. Um problema nas costas, a gente está falando de dinâmica, de movimento, no grande dorsal, que é o músculo das costas, dificultando a biomecânica do ombro. E ela tratando a bursite não vai melhorar nunca. Enquanto não melhorar a condição do grande dorsal, que ele faz uma inserção no braço e dificulta um movimento de flexão, de abdução. E está lá, fazendo mil coisas e tratando o local, a consequência, não a causa. E falando da fáscia, né? Essa fáscia grande dorsal que você está colocando, ela interage com o glúteo, vai interagir com o posto lá, com o pé. Então tem tudo a ver com o que você falou da relação de torcer o pé há um tempo atrás. Ficou assim, crônico, fibrosou, não trabalhou essa adaptação. E essa memória fica silenciosa, mas fica bloqueada. Sim.
e em algum momento acaba sendo repercutido lá em cima uma dor, né? Então, e só voltando também um pouquinho da respiração, a questão da má respiração contínua, Renato, isso também é muito importante a gente Dá uma comentar. respiração, cortou. Uma respiração? Uma respiração uma má respiração. O mau funcionamento da respiração interligado às funções do intestino, porque a ventilação, a questão da própria pleura, da própria massagem, que isso acontece em todas as vísceras. Acho que a gente Isso. podia falar Então, eu isso. ia exatamente comentar isso agora. Eu ia Tá. comentar isso. Então, entendam, pessoal, a gente está falando de postura e a gente está dizendo que tudo está conectado com tudo. Se você perceber, se você ficar quietinho, sentado, não sentado a 90 graus, semi-sentado, você coloca uma mão sobre o tórax e outra sobre o abdômen. Você vai ver que à medida que você inspira, o diafragma desce, a sua barriga vai se projetar. Então, as vísceras, os órgãos são empurrados para baixo. E existe um movimento natural pela pressão que fica positiva no compartimento abdominal, enquanto em cima está negativa para o ar entrar. Depois isso se inverte na hora de sair. Tá? Então, uma parte da saída do ar, ela acontece, quase toda ela no repouso, acontece só pela retração elástica das costelas, do gradil costal e do próprio órgão pulmão. Tá? Então, entendam que o pulmão, além dessa função que é unânime da ventilação, ele, à medida que ele expande, ele cria um movimento visceral. Vou dar um exemplo aqui, Patrícia. Alguém fez uma cirurgia de esterectomia, tirou o útero e ovário. Aquela cirurgia, aquele espaço que não tem mais o órgão, ele não vai ficar vazio, ele vai ser preenchido. Vai haver uma redistribuição. Porém, de acordo com a técnica cirúrgica, com a manipulação cirúrgica, pode haver um processo fibrótico. Ali, na cicatrização, forma-se um tecido desorganizado e pouco móvel, diferente do que a fáscia, que é como se ela fosse um elástico. Assim. A Patrícia sempre posta isso aí nos trabalhos dela. E daí, quando a pessoa respira, o movimento que deveria ser contínuo de extensão, de abaixamento das vísceras, ele fica bloqueado. E a pessoa começa a ter dores, por exemplo, na região inguinal, na virilha, dor na coxa, dor nas costas. E ela acha que ela vai lá, é pedido para ela uma ressonância, ela, por acaso, encontra uma hérnia. Aí ela põe a culpa tudo na hérnia. E o que a gente precisa mesmo é restabelecer esse processo de, vamos chamar, achei legal isso, de massagem visceral, né? Essa mobilidade visceral em função da ventilação. Você vê que toda hora eu estou falando ventilação, né? Eu vou ver se eu consigo educar o povo, pelo menos que está assistindo a gente. A gente fala respiração desde a escolinha lá, que a gente aprendeu lá no primário, né? A respiração, que se você não respira, você morre, o peixe respira dentro da água, aquela coisa toda. Só que, na verdade, a respiração é um processo que acontece na célula. Lá numa organela, que você deve lembrar, quem já estudou há muito tempo, na mitocôndria. E a ventilação é o que realmente a gente faz. A gente renova de forma contínua, em intensidades diferentes, o ar que entra e sai do meu sistema respiratório. Então, o dia que você nasceu, o médico levantou você, deu um tapinha no seu bumbum, você encheu o pulmão de ar, gritou. Aquele dia, o ar entrou e já começou a formar seus volumes e capacidades ali. Então, você não tem o mesmo ar da época que você nasceu, ele foi renovado. Mas tem uma parte do ar que a gente chama de volume residual que não sai do pulmão, mesmo quando eu esforço muito para tirar todo o ar. Sempre vai ter, para não haver o colapso. Depois eu tenho um volume de reserva, que ele é inspiratório, um volume de reserva que é expiratório, e eu quando explico para os alunos em sala de aula, eu falo assim, ó, isso é vital, porque a junção de 2 ou mais desses volumes formam umas coisas que a gente usa na prática clínica, que são as capacidades. Então eu tenho os volumes separados, e quando eu junto 2 ou mais volumes, eu formo as capacidades pulmonares, que é isso que eu meço lá no exame de espirometria. Você quer ver como está a sua função pulmonar? Faça uma espirometria. Então eu digo assim para o aluno, ó, quando você soma aquilo que você respira normalmente, tranquilo, aquilo que você tem de reserva para puxar a mais. Porque eu estou respirando normal, mas se eu quiser puxar um pouco, eu tenho um pouco de ar para puxar. Se eu estou respirando normal e eu quero soltar, eu consigo soltar. Então isso é vital. Por quê?
Vai ter horas que eu vou ficar muito empolgado, eu vou ver uma moça bonita, vou ficar apaixonado, eu tenho que suspirar. Eu tenho uma reserva, mas se ela não olhar para mim e me ignorar, eu posso bufar. Isso é vital. Então é o jeito para eles gravarem, né? E tem um volume residual, que é o volumezinho lá que mesmo que eu me esforce, ele é renovado, mas ele não sai, tá? Então, é só eu sei que tem muita gente leiga, mas é para vocês entenderem que não é tão simples ventilar. E quando eu ventilo, eu disponibilizo o oxigênio para o tecido cerebral, todos os tecidos do corpo, tá? Que vão usar esse oxigênio. E aí ele vai usar para fazer a respiração. E para que é importante a respiração, pessoal? Para eu produzir energia, chamada ATP. Existem várias formas de produzir energia, mas a que é mais vantajosa para a gente é na presença do oxigênio, a que a gente mais consegue produzir um grau de energia. Então, oxigenar é fundamental e é necessário e vital. Não tem o que falar, né? Cérebro, por exemplo, não tem reserva de oxigênio. Se faltar oxigênio por mais 6 minutos, os neurônios morrem. Entendeu? Sim. Brilhante, Renato, brilhante. Deixa eu te contar um adendo aqui, o que aconteceu com minha paciente. Depois naquela nossa live, da ventilação que você tinha já explicado um pouco disso, mas hoje está mais claro ainda tudo isso. Ela tem 4 anos e não quer sair da posição, né? Então é uma briga, né? Toda a sessão com ela. Ela é linda demais. Aí eu falo, vamos para. Já sei que eu tenho que ventilar meu pulmão. Não, se ela tem, eu tô feita. Ela é uma querida. Ela fala, já sei. A gente precisa ser esse facilitador. E eu acho que um bom indicador do profissional que a gente é a nossa capacidade de resumir e fazer a pessoa que é leiga entender o simples. Sim. Hoje ainda falava com uma colega que estava um pouco chateada, porque ela diz assim, olha, eu digo que as pessoas têm que fazer, mas elas não querem fazer, elas querem que façam por ela. E dessa forma, se você não faz a sua parte, o que acontece? O tratamento, uma parte do tratamento é responsabilidade do paciente. Né? Ele é dono do corpo, ele precisa entender o que ele precisa ser e fazer e ter, né, naquele momento, para ter êxito no tratamento. Porque às vezes o que ela estava frustrada é que as pessoas cobram um resultado, mas não fazem o básico, que é comer bem, dormir bem, se exercitar. Né? E aí querem cobrar assim, nossa, mas eu melhorei tanto na primeira, segunda sessão, agora parou. Mas é porque você está fazendo as coisas que você tinha que continuar fazendo, você não fez. Então aquilo que era mais gritante, melhorou. Agora não está melhorando mais porque falta a sua parte. Claro. Né? Então, eu acho que a gente ganha muito com isso. Né? Eu gosto muito de explicar e me sinto desafiado quando eu tenho que explicar isso para pessoas leigas. Eu gosto muito de falar para pessoa leiga, mais do que falar para profissionais, né? Eu gosto das duas coisas, mas essa capacidade de fazer a pessoa que não sabe nada entender e saber que aquilo é vital para ela. Então, postura sem respiração não existe. Não dá. Não existe, seja pela ação muscular, seja pela postura para facilitar ou dificultar a saída do ar. Né? Se eu estou numa condição de exercício, de doença, isso vai se alterar, altera a postura. Se eu estou com dor, a minha tendência é me encolher. Quando eu me encolho, eu me dobro, essa postura, que eu vou buscar uma postura fetal, muitas vezes, né? Que eu tento me encolher, eu tento me contrair para controlar a dor. O que eu estou fazendo com a ventilação? O que eu estou fazendo com a mecânica do meu tórax? Eu estou dificultando isso. Estou exigindo mais dos músculos. Daí você vai entender um dos motivos que você conhece uma pessoa, aí ela sofreu algum problema de saúde, precisou ser internada, e dali você vai ver ela depois de 20 dias e fala, nossa, como você emagreceu. Porque o gasto de energia é absurdo para resolver a doença, o problema, e para ela se manter naquela condição durante a recuperação. Né? É muita, muita energia que é consumida. E a energia é consumida da caloria que nós ingerimos. Sim. Se está ingerindo também, né? E essa caloria também não está sendo bem absorvida em todo o organismo, né? Ela vai diminuir a massa muscular mesmo. Né? Onde ela tem mais fácil de receber. Incrível.
E acho que a gente podia falar um pouco também dessa questão dos decúbitos, né? Vou falar Ah, decúbitos. Porque assim, essa paciente ela entendeu, graças a Deus, e ela tem agora atualmente uma deficiência visual importante. E aí tudo que eu comento com ela, ela fala, eu tenho que entender, porque agora eu não enxergo mais tão bem. Eu acho tão linda, meu Deus do céu, eu sou apaixonada por ela. E aí ela tem que entender. Eu acho muito legal isso que você está comentando, porque realmente, até estão escrevendo aqui para o paciente, termos que a gente precisa trabalhar, na linguagem que seja plausível para ele, né? Realmente você não vai conseguir cooperar, não. não, olha só, eu vejo da seguinte forma, né? Você falou dos decúbitos. É, Pessoal, a gente falou de dinâmica. Dinâmica é movimento. Quando a gente se refere à dinâmica, é que o seu corpo ele não é estático. Desde quando você estava no útero da sua mãe lá se desenvolvendo, você já executava movimento. Você não fica parado. Nós não nascemos, não fomos concebidos para ficar parados. A gente se movimenta. E esse movimento ele é crucial para o desenvolvimento desse organismo, certo? E tudo que eu faço de movimento, ele repercute, como se fosse uma pedra que eu jogo lá no meio de um lago e gera aquelas ondazinhas que elas vão em direção à periferia do lago, né? Todo mundo aprendeu isso, ou já visualizou isso, né? Ou se eu pegar uma corda lá e fizer um movimento senoidal com a corda, vai fazer uma ondinha que vai até embora. Então, tudo repercute, né? Os decúbitos são as posições. Não é interessante você permanecer, em termos de respiração, numa única posição muito tempo. Por quê? À medida que eu estou sentado, por exemplo, para vocês entenderem, o pulmão, ele está no lugar que ele está e ele não tem nada prendendo ele no lugar. Então, como é que ele não sinto ele pesar? Ele tem peso. Tá? Ele é um órgão. Como eu não sinto? Porque ele está como se tivesse um vácuo colocando ele no lugar. Quando a pessoa está sentada, nessa posição igual nós estamos aqui, o nosso pulmão ele está mais expandido nas partes superiores e está sendo mais ventilado nas bases. Por quê? Para ele não escorregar para baixo, a pressão aqui é mais negativa, então vai ajudar ele a ficar mais aberto aqui em cima. Né? E lá embaixo, por não estar tão aberto, ele consegue abrir e fechar mais vezes. Por isso que eu digo, ele está mais expandido no ápice e mais ventilado na base. Como existe a força da gravidade atuando, a parte da circulação, que para ter troca de gás, eu tenho que ter o oxigênio disponível e tem que ter o sangue passando. Então, nessa posição, a base do meu pulmão está sendo mais ventilada e melhor perfundida. Não é que aqui em cima não tenha sangue passando. Tem. Mas lá embaixo está mais punk o negócio. Quando eu mudo de posição e eu me deito de lado, sempre o pulmão que fica para o lado de baixo, ele vai ventilar e perfundir melhor, e o que está para cima está expandindo melhor. só aberto. Uhum. Certo? Quando eu falo inverto, isso se inverte. Quando eu viro de bruço, se você olhar um pulmão, quem tiver a curiosidade de pegar uma figura de um pulmão, você vai ver que ele é um órgão cônico. E a parte posterior dele é mais alongada do que a anterior. E uma área muito grande. Esses dias alguém me perguntou por que o fulano que teve Covid precisou agora ser pronado. O que é pronado? Pronado é virar de barriga para baixo. Por quê? Quando a pessoa fica muito tempo deitada de barriga para cima, no caso do Covid, o Covid gera uma inflamação. Inflamação, tudo que inflama não incha. O pulmão também cria líquido inflamatório. E esse líquido inflamatório ocupa o lugar que era para ser ocupado pelo oxigênio. E fica ocupando uma grande área quando a pessoa está deitada normal, que é a parte posterior, é onde eu tenho mais área do pulmão. Então, quando eu viro a pessoa de bruço, que eu pronar é virar de bruço, eu acabo liberando uma área maior do pulmão para tentar aproveitar melhor as trocas gasosas nessa área que está maior. Eu vou revezando de posição. Por isso. Mas isso em ventilação mecânica tem algumas alterações, algumas diferenças em função da pressão positiva, que normalmente quem faz isso, do prono, é principalmente o paciente que está entubado e está muito grave. Mas a gente sempre prescreve também como exercício, para quem não tem o Covid tão grave, ficar de barriga para baixo alguns minutos e respirar de barriga para baixo, na tentativa, se tiver um pouco de inflamação, de livrar alguns desses alvéolos desse líquido inflamatório,
e a pessoa poder ventilar melhor e oxigenar melhor o sangue. Entendeu? Então, Nossa. assim, é muito interessante. Então, quando eu estou no exercício, a variação de posições, né, que são os decúbitos. Quando eu estou em repouso e eu mudo de posição na cama, isso é muito importante, porque eu estou dando essa dinâmica para a ventilação. E Uhum. estou otimizando tanto a circulação pulmonar quanto a ventilação pulmonar, Nossa, brilha, brilha. né? E quando a gente fala de expiração, então, a expiração, que é a saída do ar, então nós temos duas fases na ventilação aí, né? Que é essa renovação contínua, a fase inspiratória, onde o ar entra, e uma fase expiratória, onde o ar sai, tá bom? Então, no repouso, a inspiração, ela exige dos músculos para que o ar entre, preciso ter força muscular para fazer isso, por isso que é importante treinar, se exercitar. E na hora de sair, a saída é mais resultado da retração elástica do tórax, da caixa torácica e da condição pulmonar. Então lá, o nosso enfisematoso que eu citei no início da conversa, ele perde a retração elástica. O pulmão do enfisematoso fica igual um saco de pão de padaria. Você enche ele, você abre a boca, ele continua armado e não solta. Essa é a dificuldade, né? Enquanto o normal seria ser semelhante a um balão de uma bexiga de aniversário, entendeu? Agora, quando eu preciso aumentar a minha ventilação no esforço, seja por uma doença ou durante o exercício, eu preciso respirar mais vezes em 1 minuto. Então, eu tenho que soltar o ar mais rápido. Daí, os abdominais, eles são importantes para fazer com que você solte o ar mais rápido para poder respirar mais vezes. E também são vitais no momento em que a pessoa tem alguma coisa, tipo uma secreção, ou ela engasgou, para você tossir, você tem que ter força no abdominal. Uma pessoa que não tem força no abdominal não consegue expelir ou defender as vias aéreas, certo? E ainda tem aquelas pessoas que têm o abdominal normal, têm força, mas pode ter uma alteração neurológica que dificulta essa proteção da via aérea. Por exemplo, um paciente que teve lá um derrame, um acidente vascular encefálico, ele pode, dependendo da área do cérebro, ter comprometido a questão da deglutição. Né? O risco dele vai comer e a comida ir para o pulmão. Por quê? Porque ele não consegue defender com a tosse a via aérea. Às vezes o pulmão e o abdominal tá legal, mas o mecanismo de fechamento de um lugar que tapa para o alimento não ir para o pulmão não acontece. E ele engasga. Tá? Então, você vê como é muito, muito, muito rico falar de tudo isso, né? A hora que você começou a falar do abdominal e da tosse, eu estava pensando nisso e ainda bem que você já, brilhantemente no raciocínio, já colocou. Porque é muito interessante. Eu trabalho também com a postura em várias posições. Eu não trabalho só com a postura em pé ou só de lado. A gente faz várias, assim, várias variações. Olha o que eu ia falar. A gente usa várias posições para a pessoa perceber como é o esforço dela naquela mudança. E porque no dia a dia isso às vezes passa imperceptível. Quando que você acaba percebendo? Quando você tem que carregar um peso. Aí ela vai carregar um peso, uma sacola do supermercado. Ela carrega a torta, né? Digamos, porque tem que conseguir carregar. Aumenta, enfim, algum estresse ali corporal, agora dizendo. E de repente ela cansa muito mais. Então ela tem que aguentar a sacola e a postura que ela alterou. E aí eu falo, se você não tem uma boa postura para se virar em várias situações, como que vai ficar o seu desempenho na hora que precisa, né? E uma Então, coisa interessante desse exemplo que você citou, só para a gente não perder, à tá. medida que ela diminui a ação da cintura, dos músculos da cintura escapular, que são dos ombros, os músculos da ventilação, que vão ajudar a ventilação, são os mesmos que a gente usa para estabilizar a cintura escapular, que são os ombros. O ombro, ele, diferente do quadril, ele não fica bem coaptado, ele é mais raso a cavidade do ombro, da articulação. Então, os músculos precisam, ao mesmo tempo, ajudar a gente a respirar. Imagina, eu coloco um peso ainda e fico aqui. E eu ainda estou tremendo aqui, onde passa o nervo frênico que inerva o principal músculo, que é o diafragma. Que só pode dar coisa ruim. Né? Então, assim, realmente, por isso que eu falo, a educação
em saúde, ela é parte muito importante no tratamento do paciente, não, sem dúvidas, né? Porque a gente tem que fazer ele entender isso, entender essa dinâmica, né? Porque ele vai... A minha sogra, esses dias, teve um mal súbito, na hora ela tem uma insuficiência cardíaca, grau 3 para 4, e ela foi bater bife, sabe? Bater a carne para fazer a carne, e de fazer os movimentos de bater o bife, ela passou mal, e ela é DPOC. Então, a sobrecarga da musculatura, porque ela é DPOcítica, ela usa... A pessoa que tem DPOC é uma pessoa que tem enfisema e bronquite. Isso é uma doença crônica, doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela tem dificuldade para manter a ventilação. E ela dividiu as funções ventilatórias com a função de bater, e ela passou mal, né? Tensionou demais, houve provavelmente um estímulo do nervo vago, isso fez uma bradicardia, ela teve uma hipotímia, que é uma sensação de desmaio. Teve que parar imediatamente e se escorar em alguém lá, em alguma coisa, porque passou mal. E aí ela fala, será que eu não estou com outra coisa? Não, é isso. Né? A deficiência que essa interconectividade das funções gerando um mal-estar que a pessoa quer explicar de uma forma muito objetiva, e não é complexo. Será que todo mundo imagina isso? Né? Não, né? Com certeza não. Não, porque é o que você estava falando, assim, né? Para explicar tudo isso, a pessoa precisa estar já no conteúdo, né? Para conseguir fazer a função, né, Renato? A gente precisa levar essa informação. E é o que eu estava falando na live de segunda com a Renata também, né? Que assim, a partir do momento que essa informação ela é clara, ela é precisa, ela se torna um tratamento já. Que tratamento? No sentido da pessoa tomar a decisão e falar, o que eu faço com isso? Quer dizer, ela pode agora se portar diferente perante a vida dela, né? Tratamento... E ela vai experimentar e vai ver que vai ficar diferente. Né? Ela vai sentir o bem-estar, vai fazer com que ela dê mais vazão para aquilo que a gente fala, e cada vez ela vai melhorar mais o quadro, né? Sim. E eu acho também que uma coisa que a gente tem que falar aqui, né, aproveitar esse momento, para as pessoas, já que tem muita gente aqui que ainda são pessoas leigas, né, que estão aqui interessados na informação, é que o contato com o fisioterapeuta, ele não depende da prescrição médica, tá bom? O profissional fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, assim como o médico. Então, os convênios, o SUS, ele condicionou isso, mas de uma forma que não é a forma correta. Então, você se identifica com o que a gente está falando, problema de postura, teve Covid, alterou aí as funções musculares, respiratórias, tudo mais, tudo é passível de reabilitação. E você não precisa que um médico te encaminhe para procurar a gente. Você pode muito bem fazer isso, porque nós somos e temos autonomia para fazer a parte de avaliação, diagnóstico funcional. Quem faz diagnóstico clínico é o médico, mas a gente faz da função, né? Podemos pedir exames se necessário e podemos prescrever, assim, até alguns medicamentos podemos prescrever, né? Segundo a legislação, muita gente não entende isso. De várias formas, de maneira que eu não preciso normalmente injetar ou fazer com que a pessoa vá digerir um medicamento, eu posso fazer isso via cutânea. Enfim, tem N coisas. A própria fitoterapia pode ser usada, enfim. Nós temos ferramentas suficientes para promover saúde em todas as áreas que são necessárias. E agora isso ainda com mais força com a essas terapias que a gente falou no começo, como é que era? As PICs, terapias complementares, tá? Né? Que é a lei, a resolução 720, né? Que habilita. Então, se você conhece alguém, se você se identificou com o que a gente estava aqui conversando, não precisa achar que alguém tem que mandar você vir até a gente. Você mesmo pode procurar. E quando a gente vê que não é para a gente encaminha com relatório explicando o que aconteceu, o que foi tentado fazer, que não houve resposta, e a gente trabalha em grupo. Eu tenho hoje, no meu trabalho aqui em Campinas, eu tenho hoje mais ou menos, acho que 50 pessoas, as quais são multiprofissionais entre médicos, nutricionistas, psicólogos, e a gente trabalha junto. Né? E isso é o segredo, né? Tem uma coisa dividida, né?
E é o que a gente está a responsabilidade que a gente falou na metade da live, dessa responsabilidade do paciente também, da pessoa. Porque você não pode Sim, muito para procurar, né? Então, se você né? toma... Só queria voltar a falar também, então a gente está quase já com uma hora, da questão do sedentarismo e do pulmão. Vamos falar um pouquinho disso? Sim, vamos falar, vamos falar. Então, olha só, à medida que a gente envelhece, como todos os órgãos, o órgão tem um grau de envelhecimento. Ah, você me lembrou de uma coisa. Aquilo que, se você foi uma pessoa que exigiu demais do seu sistema respiratório, você trabalhou numa indústria, você não usava os EPIs, inalou substâncias que são nocivas ao pulmão, ou se você foi um fumante de longa data que fumou um maço por mais de 20 anos, mesmo que de forma ocasional, você, com certeza, acelerou esse processo de envelhecimento, tá difícil para travar na língua, de envelhecimento do seu pulmão. Você agravou isso. E o que você perdeu, por mais que você tenha tomado consciência agora, você não recupera. Você só vai voltar para o ritmo normal de envelhecimento e de perda de função natural para a sua idade, mas você não recupera, tá bom? Então, se você fuma e o aquecimento ele mata o epitélio ali, as células que são ciliares, que fazem o transporte do muco, você não recupera isso. Você vai ficar catarrento todo dia de manhã, vai ter tosse, vai ter irritação e outros sintomas em função disso. Então, o sedentarismo, ele lembra que eu disse que o sedentarismo ele vai afetar principalmente os músculos. Se os músculos não são exercitados da maneira correta, toda vez que eu me movimento, seja para fazer uma musculação, um pilates, um crossfit, eu não trabalho só o músculo que eu estou vendo no espelho, eu estou trabalhando uma sobrecarga do sistema cardíaco, ventilatório de uma forma consequente, eu vou condicionar a parte muscular que tem a ver com a ventilação. Né? Então, por mais que o meu pulmão vá perdendo colágeno, elastina, que haja uma desproporção entre as enzimas que fazem, porque o nosso corpo, Patrícia, ele está o tempo inteiro se desgastando e se remodelando. E essa capacidade de remodelar, ela vai diminuindo com o tempo, à medida que a gente envelhece. Então, em relação ao sedentarismo, tem a ver com a questão da musculatura, que é essencial. Porém, a nossa complacência, que é a capacidade do pulmão de distender, ela vai reduzindo também, né? Ele vai perdendo essas propriedades elásticas do pulmão e aí, cada vez mais, eu vou precisar usar mais o meu músculo para conseguir garantir essa ventilação, né? Então, o sedentarismo é uma coisa que não é legal, pensando na postura e pensando também na saúde do pulmão. Quando eu me exercito, eu saio do sedentarismo, eu estou exercitando o músculo, eu estou favorecendo a circulação, eu estou trabalhando o controle motor via sistema nervoso, central e periférico, tá? Eu estou estimulando a liberação de hormônios por glândulas importantes, que têm função muito, muito importantes. Eu estou melhorando a minha função cardíaca, o meu músculo cardíaco vai ficar mais eficiente, vai bombear melhor meu sangue, e o meu pulmão, ele vai, dentro da capacidade que ele tem, tirar o máximo dele. Agora, se você fica sentado no sofá, paradão, não quer saber de nada, e ainda enche a panducha de comida e tal, obeso, por exemplo, você está indo para um caminho totalmente ao inverso disso. E tudo isso só vai piorar a sua situação e vai acabar comprometendo a sua qualidade de vida e, consequentemente, o seu gestual, sua postura, sua forma de ser visto pelo outro. Porque você sabe, Patrícia, a postura, a principal o que eu vejo assim, né? Quando a gente vê uma pessoa que não tem uma postura legal, todo mundo percebe. Ela tem muito mais acho que até a importância assim maior dela é realmente social, né? Porque a gente não quer ficar perto de ninguém que tem uma postura assim, a gente vai escolhendo as pessoas que estão mais, né, posturadas, que se movimentam melhor na hora de fazer escolhas. Eu vou escolher um time para jogar bola. Eu não conheço ninguém, eu vou ali pelo visual. O que eu estou olhando? A simetria, a Então, musculatura. pela harmonia que ela é silenciosa, né? Então, assim, Sim,
tem um trabalho disso com crianças pequenas que mostravam rostos mais simétricos e mais harmônicos também para as crianças, e elas sorriam e algumas elas não tinham reação. Claro, é um estudo que eu vi uma vez, não lembro agora, mas é a gente pensar nessa questão de harmonia, né, do corpo. Porque não é só a questão da postura em si, mas é como essa pessoa se relaciona com o corpo, né? Isso. Eu falo muito que a postura é a sua assinatura é uma assinatura postural. Eu falo, até fiz uma frase. Sim. Então, você tem uma assinatura postural, o jeito que você arrasta o pé, o jeito que você carrega a bolsa, o jeito que você põe a roupa. Tem uma roupa de jeans que numa pessoa faz barulho e na outra não faz, né? O roçar da alça. Então, isso não é uma assinatura Você postural. vê, a gente fala muito e a gente vive muito hoje uma época chata pra caramba, né? Porque na minha época a gente brincava com todo mundo, não tinha esse mimimi que tem hoje. Mas, por exemplo, falando de bullying, o que que faz a criança acabar geralmente sendo pega para Cristo? Porque ela é diferente, inclusive no gestual, na Ah, postura. Ela se torna diferente, ela destoa tamanho que ela começa a chamar a atenção dos outros, aí as pessoas percebem diante da postura a vulnerabilidade, e aí começam a minar isso com a maldade que é ali aí do ser humano, né? Sei lá, motivada por quê, com que propósito. Mas veja, eu acho que a postura ela tem uma importância vital, orgânica, biológica, mas ela também tem muito a ver com o social. E saúde é isso. Saúde é bem-estar físico, mental e social. porque influencia como ela se relaciona, né? Então, a gente vê realmente isso muito forte na adolescência. Renato, eu vou ter que encerrar porque eu fico com medo de perder a live. Legal. Eu queria te agradecer demais. Deixa aí seu contato, tá aqui também no Instagram. Mas se der Sim. um recado. Não, eu queria só agradecer aí pelo convite. É sempre, eu gosto muito de conversar, assim, fico muito à vontade de conversar com você. Acho que Ah, eu falo demais, porque hoje eu muito. gravei alguns vídeos para a comunidade lá do MISPA, que é esse trabalho que a gente está fazendo, e eu tenho uma dificuldade de ser objetivo. Eu sempre quero, não é que eu quero me perfazer, ou quero encher as pessoas de uma informação que para mostrar o quanto eu sei. Não é. É porque eu queria que elas acordassem, que elas enxergassem como eu vejo. Eu falei hoje para a doutora Lorena, não é lógico, a gente precisa trabalhar pelo dinheiro, mas a minha satisfação maior é quando eu vejo que o que eu faço impacta e realmente mexe com a saúde, e não tem coisa melhor você ouvir de um paciente, nossa, eu estou tão melhor depois que eu conversei com você. Isso não tem dinheiro que pague, Sim. né? Então a gente quer, e é igual assim quando a gente entra para um determinado grupo, seja religioso, sei lá, a gente quer falar disso, a gente quer mostrar isso, falar, meu, acorda, faz isso, né? Vai ser bom para você, né? Eu fico chateado, às vezes alguém chega em mim e fala assim, nossa, doutor, você explicou as coisas para mim, nunca ninguém falou assim comigo. Poxa, como que você está tratando um problema e alguém não sentou com você para te explicar? A primeira coisa do tratamento é eu entender o que eu tenho, E saber para né? onde. Então eu queria agradecer. Mas eu Agradecer você por mais essa oportunidade, às pessoas que ficaram até agora. E assim, dizer que eu estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Mas eu Obrigado. queria colocar, porque às vezes eu te entendo não é ansiedade, mas essa necessidade de falar, porque às vezes eu falo isso muito com meus alunos. Às vezes a gente tem na nossa vida um único momento com aquela pessoa, né? Então você quer deixar a melhor mensagem para ela sua, né? Então, Sim, sim. muito, muito mesmo. Verdade. Muito obrigada. Olha, todo mundo te elogiando demais. Dá Obrigado. Dá para ver que você fala com amor. Professora Silvia, não tem preço. A Lisete, capacidade, mais generosidade, sucesso. Gente, printa isso para eu mandar para ele depois. E o piloto Júlio Portela já está te seguindo. Está me seguindo também. Muito obrigada, gente. Essa live está gravada e numa próxima vez chamo de novo o Renato. Pode deixar. Pode Renato, deixar. obrigada. Obrigado a você.